de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 3, o versículo 11, uma palavra muito forte, que Deus expressa a uma igreja, a igreja da Filadélfia. Eis que cedo venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma cidade muito pequena, a cidade de Filadélfia, e a igreja menor ainda, mas pequenininha. Mas uma igreja diferente, principalmente diferente dos dias de hoje. Apesar de ser uma igreja pequena, mas era uma igreja que pisava nos passos de Jesus. Filadélfia era uma cidade localizada na região da Lídia, Ásia Menor, hoje Turquia. Hoje Turquia. Mas uma igreja onde possuía muitas qualidades, uma igreja virtuosa, uma igreja fiel ao quê? Aos ensinos de Jesus. Uma igreja obediente à palavra de Deus, tinha em mente colocar em prática a palavra de Deus. E por outro lado, irmãos, mesmo sendo uma igreja pequenina, mas era uma igreja muito passiva. E mais do que nunca, como frisei agora há pouco, ela seguia os passos de Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Seguir os passos de Jesus. E aí vem a essa igreja, o próprio Deus, usando ali a boca, as mãos do apóstolo João, dizendo a eles: venho sem demora. O próprio Deus, avisando a igreja que vinha sem demora. O que é interessante, irmãos, que esta expressão de Deus, eu venho sem demora, irmãos, nós vamos encontrar em vários textos da palavra de Deus. Deus frisando: venho sem demora, eu estou voltando, eu virei ao meu povo, e não somente virei, mas os levarei para junto de mim. Como diz o apóstolo João: para que aonde eu estou, estejai vós também. Lá em Atos, ali no início de Atos, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar ali os anjos anunciando a volta de Jesus. Os próprios anjos anunciando. Pedro afirmou também que o dia do Senhor será semelhante, irmãos, ao ladrão que vem à noite. Naquela época os ladrões vinham somente à noite, né? Épocas boas, né? E Pedro menciona que a volta de Jesus seria como ladrão. Hoje os ladrões estão aí o dia todo. Precisamos ficar atentos com os nossos celulares, até em receber, em atender uma ligação. Essa inteligência artificial grava as nossas vozes. E os ladrões, os malfeitores, têm usado essa voz para desbloquear cartões, para fechar contratos. Precisamos estar atentos. Mas ali nós encontramos Pedro mencionando que a volta de Jesus seria semelhante aos ladrões. Em um piscar de olhos,
Jesus voltando. O próprio Jesus, lá nessa última carta também de Apocalipse 22 ali, ele mencionando que ele voltaria. Apocalipse 22, 7, 12 e 20. Voltaria para a sua igreja. Ou seja, Jesus está voltando de maneira maravilhosa. E por outro lado, irmãos, Mateus 24 fala dos princípios de dores, que a volta de Jesus seria em meio ali aos princípios de dores. E nós encontramos, irmãos, estudiosos da palavra de Deus, reverendos e mais reverendos, e pastores, mencionando, irmãos, cerca de 1863 afirmações na Bíblia acerca da volta de Jesus. E já voltou Jesus para muita gente. Já voltou para os meus pais, meus avós, meus bisavós, meu sogro, minha sogra. Já voltou para eles. Jesus tem voltado para as pessoas. E voltará para mim, e voltará para você também. Então essa palavra de Deus, essa igreja minúscula da Filadélfia, mas era uma igreja amorosa. Filadélfia significa amor fraternal, uma igreja que amava, uma igreja que caminhava nos passos do Mestre, e ele orienta essa igreja também. O que é interessante, irmãos, que os próprios cristãos, ali na expectativa da volta do Senhor, irmãos, a saudação deles, irmãos, está baseada ali naquilo que Paulo coloca, 1 Coríntios 16, 22, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ou seja, as saudações deles, dos apóstolos, dos discípulos, já eram nessa base, confirmando a volta do Senhor Jesus. E Jesus veio para todos eles. Louvado seja Deus. Irmãos, venho sem demora. Às vezes achamos que Jesus vai demorar tanto para a gente, né? Nós comparamos, trazemos a nossa realidade da vida para aquilo que escreveu o Salmo 90, que a duração do homem é 70, 80 anos, o que passa disso é canseira, é fado, mas passa muito rápido. A hora que menos esperamos, irmãos, vem os cabelos grisalhos. A hora que menos esperamos, irmãos, vem aí a fase de dor, de conviver com dor aqui, dor ali. Irmãos, é impressionante como a vida passa rapidamente. Mas como disse Moisés, e nós voamos. A qualquer momento, irmãos, estaremos encontrando com Cristo. E ali, irmãos, estaremos para sempre com Ele, vivendo em função dEle, para a glória de Deus. Então esse aviso para aquela igreja é para o pastor Augusto também. Eu venho, eis que cedo venho, eu estou voltando, Jesus está voltando para levar a sua igreja, Jesus está voltando para buscar os seus filhos. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, você está aguardando a volta de Jesus? Ele manda avisar você também. Eis que cedo venho, guarda o que tens. Se tem alguém aí querendo furtar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, esse camarada astuto, ele tem prazer, ele quer, se possível for, tirar a gente do caminho do Senhor. Ele quer, se possível for, ter a gente na eternidade com Ele sofrendo. Mas esse não é o propósito de Deus, esse não é o propósito de Deus para o teu coração. Guarda o que tens. Guarda
guarda o que tens. Guardar o que, pastor? Guardar a fé, a confiança em Deus. Guardar o que, pastor? Guardar as santas escrituras, a doutrina santa. Guardar o que, meu irmão, minha irmã? A palavra de Deus, aquilo que disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar o que, pastor? Guardar o primeiro amor, o amor de Deus, a mensagem pura do Evangelho de Jesus Cristo. Guardar as boas novas de Jesus, a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão, a exaltação da sua glória. Guardar isso no coração, irmãos, porque nós estamos indo para o céu. Se nós não guardarmos isso, irmãos, o adversário de nossas vidas pode furtar a nossa coroa. Conservar a esperança viva no Senhor, conservar, como frisei agora, o primeiro amor. Quantos que corriam bem, quantos que caminharam conosco, irmãos, e hoje estão longe dos caminhos do Senhor. E se está longe do caminho do Senhor, irmãos, não tem o que fazer, irmãos. Se eles não voltarem, serão eternidade no inferno, no lago de fogo. Por isso que Jesus alerta aquela igreja a guardar a palavra dele, esse aviso de Jesus a ele, a essa igreja, esse aviso de Jesus a mim, ao seu coração, a cada um de nós: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja não pode perder o que Deus nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus, que é a coroa da vida eterna. O mundo perde os seus valores, assim não é a igreja do Senhor Jesus. Eis que cedo venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Filhos e filhas, guarda o que tens, confia no Senhor, coloca a sua fé no Senhor, olha para Ele como o autor e consumador da sua fé, olha para Ele como o salvador da sua vida, e não tire os olhos dEle, porque se nós tirarmos os olhos dEle, o adversário de nossas vidas vai tomar a nossa coroa. Ninguém tome a tua coroa. O diabo não pode roubar o que Deus te deu. A coroa da vida será dada àqueles que forem fiéis até a morte. Apocalipse 2:20. Aqueles que forem fiéis até a morte receberão das mãos de Deus a coroa da vida eterna. E esta coroa está prometida para você. Deus já prometeu a você, meu filho, minha filha. Portanto, não tire os olhos dele de maneira nenhuma. Não desvie os seus olhos de Deus, para que você não possa perder a sua coroa. A coroa não se recebe aqui na terra. Ela é para aqueles que perseverarem até o fim. Sim, no fim da vida, ou seja, ao encontrar com Jesus Cristo, receberá a coroa da vida eterna. Na vida ninguém gosta de perder nada, nós não gostamos, e quando perdemos alguma coisa, irmãos, a gente fica matutinando aquilo na cabeça por dias e dias, e sempre lembrando daquilo que perdemos. Agora, perder a coroa, irmãos, significa não estar nas mansões celestiais. Perder a coroa, igreja, significa uma eternidade sem Deus. Olha que palavra bonita que Deus manda para essa igreja pequena, sem expressão nenhuma. A cidade era pequena, a igreja minúscula, mas Deus olhava para aquela cidade, Deus olhava para aquela igrejinha e via que eles andavam no caminho do Senhor, nos caminhos dele. Que palavra bonita, irmãos. Que ninguém tome a tua coroa,
que ninguém tome a tua eternidade. A tua eternidade é para ser no céu, nas mansões celestiais. É o propósito de Deus. Por isso que Deus mandou Jesus para que morresse na cruz do Calvário, para que a tua eternidade, meu filho, fosse juntamente com Ele. João 14. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, voltarei e os levarei para junto de mim. Igreja é palavra do mestre, é promessa do mestre. E o mestre, quando ele promete, ele cumpre. A tua eternidade será no céu, para a glória de Deus. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que você está aqui nessa noite. E essa palavra de Deus é para mim, é para você, é para a igreja toda, a igreja de Vila São José, é para os meus irmãos que estão na live, ouvindo essa palavra, é para você, meu filho. Portanto, não tire os olhos de Deus. Isaías 30, 21. A palavra é essa: este é o caminho, andai nele. Os teus ouvidos ouvirão vozes dizendo: este é o caminho, andai nele. Ou seja, o Espírito Santo estará a todo momento falando nos teus ouvidos: não saia do caminho do Senhor, este é o caminho da vida eterna, andai nele, para garantir a eternidade. A vida é um relâmpago, vai embora. As pessoas vão sendo substituídas gradativamente. Seremos substituídos? Somos, no dia a dia, gradativamente. E aí? E o encontro com esse Cristo? E na hora de cair na balança do mestre? Nabucodonosor, quando pisou em cima da balança do mestre, foi uma reação terrível. Pesado foste na balança e achado em falta. Como tem sido o nosso viver? O nosso relacionamento, no nosso dia a dia, no trabalho, juntamente com os vizinhos. Eles enxergam a gente como uma pessoa diferente. A nossa postura tem sido postura de seguidores de Cristo. Como está a tua vida? Como tem estado o teu viver? Às vezes facilitamos, descuidamos, até o nosso nome acaba sendo protestado. Crente não é para estar envolvido com isso, não. Crente é para ser referência. Sabe por que você é cidadão do céu? As coisas erradas não foram feitas para o povo de Deus. O que foi feito para o povo de Deus é a ética cristã, a ética que envolve Jesus, os caminhos por onde Jesus pisou. Ali, irmãos, ao olhar para a pessoa de Jesus Cristo, irmãos, as pessoas já sentiam algo diferente. Como os teus vizinhos conhecem vocês? Nossos vizinhos. Com pessoas diferentes? Pessoas de Deus? Eis que cedo venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Finalizando, igreja, fechamento dessa palavra. Ou seja, importa que sejamos a igreja viva de
Jesus Cristo, aonde quer que Deus colocar a gente para pisar ali. Que sejamos uma igreja fiel à palavra de Deus. Irmãos, a minúscula igreja ali, irmãos, ela era uma igreja fiel, era uma igreja determinada, ela não era uma igreja conhecida, irmãos, por aquilo que eles faziam. Uma igreja obediente. Ásia Menor, gente. Região da Lídia na época. Sem expressão nenhuma, mas tinha gente ali que confiava em Deus. Que a tua confiança esteja em Deus também. Que possamos, irmãos, fitar nossos olhos em Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Uma igreja obediente. Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. A igreja passiva. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se fosse hoje, o dia do teu encontro com Cristo, subir em cima da balança de Cristo, o que você ouviria de Deus? Servo bom e fiel? Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei? É o desejo do meu coração. É o desejo de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. Não temos por onde fugir, irmãos. É só lembrar de Pedro. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? Irmãos, para onde iremos, igreja? Se só Jesus é o caminho. Se só Jesus é a verdade. Igrejinha minúscula. Interessante que hoje nossas igrejas são tão grandes. Temos megas igrejas por aí. Mas igrejas que não pisam nas pisadas do mestre. Pessoas que estão baseadas em homens aí, que ficam endeusando homens. Não adianta, igreja. Ou nós fitamos nossos olhos em Deus para ir para o céu, ou então, infelizmente, será uma eternidade sem Deus. Segue os passos do mestre. Não perca tempo. Não deixa o adversário furtar a coroa da vida eterna, preparada por Cristo Jesus. A você que é fiel à palavra de Deus, a você que levanta de manhã, já pede a bênção de Deus para o dia, levanta de manhã, já agradece a Deus pela noite de sono. Chegou o horário de almoço, meu Deus, muito obrigado, o Senhor garantiu para mim o pão de cada dia, o almoço, eu posso almoçar. Chegou a tardezinha, oh Deus, muito obrigado, eu tenho café para me tomar. Chegou a noite, oh meu Deus, muito obrigado. O Senhor permitiu que tivéssemos chuveiro, o Senhor permitiu que tivéssemos janta. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tens agradecido a Deus? Aprenda a agradecer a Deus por tudo. Eis que cedo venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E vamos juntos aguardar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero chamar os presbíteros para tomar assento conosco aqui à frente. Estamos diante dessa mesa tão linda, preparada pelo Ministério da Ação Social para a nossa igreja. A nossa gratidão pelas mãos das diaconisas, dos diáconos, as mãos da presbítera também, que sempre auxilia, as mãos que prepararam esse pão com tanto amor e tanto carinho.
Que a misericórdia de Deus esteja alcançando cada um deles, ou cada uma delas, por amor de Cristo Jesus. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela vida da igreja. Irmãos, esse é um momento muito importante do nosso culto. O momento, irmãos, de celebrarmos a Santa Ceia. O que é Santa Ceia, pastor? Santa Ceia é comer do pão e beber do vinho em memória da morte e do sofrimento de Jesus Cristo. E Jesus exige que participamos da Santa Ceia. Tem a promessa de Jesus